Repercuta Podcast no ar, mais um Causos de Bateristas, acho que seja, se eu não estiver perdendo a conta, a quarta edição dos Causos, episódio mais rapidinho, com conteúdo um pouco mais leve e que tem dado muito certo aqui em todas as plataformas. Bem-vindo, bem-vinda, sou Jade Tavares e vamos direto para esse Causos de Bateristas. E dessa vez eu trago entre as histórias Marcelo Bonfá se apresentando com aplicativo de bateria em programa de TV, a versão de Aquiles Priester para sua saída do Angra e a demissão do Pete Parada do Offspring após se negar a tomar a vacina contra a Covid-19. Vamos embora. Repercuta. Marcelo Bonfá é um icônico baterista brasileiro, um dos fundadores da Legião Urbana, foi o único baterista da banda. Após a morte de Renato Russo, a banda encerrou as atividades em 96 e o trabalho do Bonfá permaneceu. Ele tem uma discografia solo consistente com vários álbuns, além de participações com outros artistas. Mas o Bonfá tá aqui por um motivo um pouco diferente, de certa forma cômico, e ele mesmo tratou o caso de forma descontraída e bem-humorada. É por isso que eu trouxe também para esse episódio aqui do Repercuta esse lado um pouco mais cômico, um caso que nos envolve. Ele resolveu usar o aplicativo GarageBand, que é da Apple, que tem samples, presets, que é utilizado por nós, e ele é um aplicativo que está no celular muito simples, você pode até simular inclusive a execução da bateria ali na interface. E aí durante o programa Bahia Meio-Dia, da TV Bahia, em 2016, ele juntamente com o Dado Villa-Lobos e o André Frates foram ao programa da TV Globo local para divulgar a turnê de divulgação dos 30 anos do lançamento do primeiro disco da Legião Urbana. O retorno da banda foi oficializado ainda em 2015, depois de uma briga judicial com o filho de Renato Russo, pelo direito de usar o nome e o material do grupo. E aí o Bonfá se juntou ao Dado Villa-Lobos e o André Frates para fazer essa turnê, essa comemoração, na verdade, pelo aniversário de 30 anos do álbum de estreia. Vale lembrar também que eles já chegaram a fazer uma turnê com Wagner Moura cantando. E aí, numa participação na TV Bahia, em 2016, o Marcelo resolveu usar o aplicativo GarageBand para tentar tocar ali, ao vivo, naquela participação, usando os recursos desse aplicativo. As músicas seriam Será e Tempo Perdido, que seriam tocadas lá na TV, ao vivo, mas ele acabou se enrolando lá com o celular e disparou alguns solos que estavam pré-gravados lá. Enfim, o resultado é esse aqui. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será? Olá, uma boa tarde para você. Bonfá depois disse que encarou com bom humor o caso. Na época ainda não tinha essa coisa de viralizar do jeito que é hoje, mas repercutiu na internet, muita gente compartilhou, muita gente levou no bom humor, a exemplo do próprio Marcelo, mas muita gente também acabou tripudiando, muita gente se sentiu desrespeitada, alguns fãs, outras pessoas que já não gostavam do jeito de tocar do Marcelo caíram de pau também, aproveitaram o ensejo e deram suas opiniões, dispararam lá suas opiniões típicas da internet. O próprio Marcelo até brincou, disse que foi louco porque o técnico de som da TV disse que conseguiria captar o áudio do celular. Na época eu lembro que vi, me acabei de rir por conta dele ter tentado ainda fazer a coisa funcionar, e foi com muito bom humor, na verdade. E que bom que a gente pode lidar com isso numa boa, assim. Tira um pouco do peso das coisas também. À época da gravação desse episódio do Repercuta, Bonfá se prepara para a turnê As 5 Estações. Encontrei algumas notícias e apresentações do Marcelo com o Bonfá, com a turnê As 5 Estações, a exemplo de Natal, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Teresina, Salvador, João Pessoa e também Recife, cidade de onde eu falo e de onde eu sou.
Aquiles Priester dispensa apresentações, baterista marcante no power metal, no metal melódico, um dos grandes do Brasil, um dos grandes desse gênero, conhecidíssimo lá fora, mora em Los Angeles já há bastante tempo e fez seu nome. Acho que talvez o grande nome do Aquiles seja incontestavelmente o seu tempo no Angra, gravando álbuns clássicos, além de outros projetos como o Hangar, o Paul Dayano, Tony McAlpine, o Nocturnal, o Primal Fear, compôs o Wasp também, além de acompanhar o Edu Falaschi, também ex-vocalista do Angra. Mas o caso que eu trago para esse episódio do Repercuta, como você viu, é a saída dele do Angra, a qual ele deu sua versão no seu próprio canal, o TV Maldita. Inclusive, tenho até que destacar aqui que maratonei várias entrevistas do Aquiles lá no programa dele, no mesmo período em que iniciei as atividades aqui no Repercuta Podcast. E numa das lives, ele, acompanhado de outros convidados, haviam lá o Gilson Naspolini, e foi numa live com os holds, na verdade. O pessoal enviava superchats lá no YouTube e um dos espectadores enviou um valor significativo lá e ele contou a versão dele. O Aquiles alegou diferenças criativas e financeiras, na verdade, interesses comerciais teriam sido isso o grande motivo para a saída dele da banda. Mas eu vou trazer o recorte aqui da live com a palavra do próprio Aquiles e já eu volto. Eu vou falar exatamente o que aconteceu naquele dia. Me chamaram para uma reunião da banda. Foi assim, ó, me chamaram para uma reunião do Angra, no Franz Café, na rua da agência produtora, e me falaram que a gente ia sair da Rock Brigade para ir trabalhar com essa empresa, e me chamaram para fazer uma reunião para falar sobre os próximos passos da banda, né? Naquela feira da música, que foi foi em setembro de 2007, eu estava lançando aquele meu livro, Inside My Psycho Book, 100 Double Bass Patterns. E aí, eu me lembro que o Kiko chegou ali na mesa, viu ali, aí ia ser uma reunião, porra, você tá lançando esse livro, nossa, 100 grooves, tal, aí rolou aquele papinho, tal, não sei o quê. Aí, simplesmente, eu vou direto ao assunto, porque eu não gosto de rodar. Isso eu nunca falei ainda na minha vida. Eu estava planejando falar somente no meu documentário, que possivelmente eu vou falar com mais detalhes do que eu vou falar aqui agora, porque a ideia dessa live é arrecadar grana para a galera e contar histórias deles. Mas o que foi que o Kiko falou assim, então, Aquiles, a gente tá pensando em fazer um acústico e tal. Eu falei, porra, legal, acústico, a gente já fez o acústico aquela outra vez, que a gente fez um show só num teatro do SESI, na Paulista, e tipo assim, estourou a boca do balão, ingresso, que ficou gente pra fora e tal. Aí eu falei, porra, legal que aquele dia, a gente pode chamar o Douglas outra vez, né? Ele falou, porra, não, cara, então, só que tem esse, né, o Kiko falando. Não, cara, então, porque eu acho que porque se a gente for fazer um acústico, né, você vai sempre querer botar uma bateria maior no palco, né, aí vai dar aqueles estresse com o hold, que não consegue montar as coisas em tempo, começou a falar isso. Então, porra, eu acho que, tipo assim, a gente deveria fazer uma votação, né, pra ver quem que quer que você fique na banda, né. Aí eu falei assim, mas vocês deviam ter me falado isso aí antes, né, eu vim aqui pra uma reunião pra gente, né, pensar nas coisas no futuro, mas não sei o que, tá muito foda, porque, porra, o show, sabe, o show do Angra virou tipo um workshop do Aquiles, tipo, você se levanta, as pessoas gritam o teu nome e tal, então, a gente, não, ele falou assim, a gente fica parecendo coadjuvante, no palco, a gente tá mais tempo na banda e tal, então a gente vai fazer uma votação pra ver quem que acha que você deve ficar, né. Aí o Felipe tava puto comigo naquela época, porque eu não ia ficar no Almar, entendeu? Que era a banda do Edu naquela época, e o Edu me chamou pra tocar, e eu falei, cara, eu vou ficar até eu lançar o disco do Hangar, o The Reason of Your Conviction. Quando lançou, eu falei, bom, agora eu vou botar as forças no Hangar, e eu botei todas as forças que eu tinha de final de 2007 a início de 2012. Então vocês podem ver que nessa época, tipo, foi a época que o Hangar era a fonte principal de renda ou de desrenda da minha vida, de despesas, né? Aí eu sei que o Kiko começou a votação, falou assim, eu voto para que o Aquiles saia, né? Aí o Felipe falou assim, eu também voto para que o Aquiles saia. Aí o Edu falou, eu voto para que o Aquiles fique. Aí ficou o voto de reserva para o Rafael.
E aí ele começou a falar assim, mesmo assim, pô, se eu votar para que você fique, ainda vai ficar empatado e tal. Mas eu acho que, porra, galera, eu acho que teria que dar uma outra chance pro Aquiles e tal, para ver como é que ia ser. Puta, eu acho que é uma decisão de cabeça quente, né? Aí o Kiko começou a martelar, entendeu? Pô, a gente já sabe como é que vai ser, entendeu? Essas coisas não vão mudar, tal, porque, pô, o cara tem a carreira dele, ele faz workshop, entendeu? Tem o merchandise dele que vende nos shows, tal. Então esse é o tipo de coisa que nunca vai mudar, cara. Você tem que pensar bem nisso. Eu e você estamos na banda aqui desde o começo, tal, tudo. Aí o Rafael falou, bom, então tá, então eu voto contra. Aí eu falei, então tá. Levantei da mesa, apertei a mão de cada um, boa sorte na vida de vocês, e saí. Foi bem assim. Quando eles falaram aquilo, eu vi que, tipo, a mentalidade era muito tacanha, muito pequena. Tipo assim, os caras não entendem que uma banda é formada por uma banda, entendeu? Então, assim, o Kiko, naquele momento que ele percebeu que as pessoas começavam a gritar o meu nome mais, ele ficava puto, entendeu? Então, tipo assim, era o tipo de coisa que ele falava assim, ó, não levanta da bateria, entendeu? Antes do show. Tipo, agita, mas agita no seu lugar. Só que aí, pensa bem, tá? Eu ficava abaixado na bateria. E aí também começaram a falar, o Bussano sabe disso, mas ele fugiu por causa disso. O Bussano sabe que muitas vezes teve briga no backstage na hora da montagem, porque os caras falaram pra ele assim, ó, abaixa o praticável da bateria do Aquiles. Então tava tudo ligado a isso, sabe? Porra, a gente tinha um praticável daqueles roscos que a gente levava aqui até 1 metro. Aí chegava no show, tipo, via Funchal, o praticável tava 40 centímetros. Falei, não, levanta essa porra 1 metro. Aí os caras chegavam na passagem e diziam, porra, tá 1 metro. Ah, fala lá com o Aquiles. Aí ninguém vinha falar comigo, entendeu? Ah, tira o mascote do Aquiles lá, porque aquilo ali não tem nada a ver com o Angra, o povo. Tira. Então tá, beleza, tira. Aí antes do show, o Marquinhos chegava, o povo não tá lá. Falei, então vai lá pro tour manager e fala pra ele assim, ou o povo volta, ou o Aquiles vai voltar pro hotel. Então eu comecei a bater de frente, porque era coisa de muito filho da puta. De muito nego Cara, meu. Coisa pequena. Muito pequena. Cara. Na minha Coisa cabeça, pequena. cara, tipo assim, ó, eu acho que o Iron Maiden é o Iron Maiden por causa que tem umas 5 pessoas. E logicamente que tem um brilho maior no Bruce e no Steve, ou no Steve e no Bruce. Mas os outros caras são fundamentais para que a banda seja o Iron Maiden. E essa mentalidade é muito burra, entendeu? Do cara falar assim, ó, pô, o cara tá brilhando. O cara, ele chegou a falar pro empresário que, tipo, tinha que contar os pratos que eu tinha da parte, porque aquilo ali, a banda tinha que ter um percentual daquilo, porque eu tava ganhando tudo de graça. Cara, tô te falando, cara, tô te falando isso. Pariu, isso é verdade, velho. Entendeu? O Marquinhos sabe disso, que teve vezes que o Pirani pediu pra ele, conta todos os pratos do Aquiles, vê quantos microfones ele tem, quantas caixas, que a gente vai apresentar isso numa reunião. Então já tava tudo fodido assim, entendeu, cara? E aí eu falei assim, quando eles falaram assim, a gente vai voltar, eu sabia, porque o Edu já tinha me falado que na turnê do Aurora Consurgens, quando eles foram fazer a viagem a Promotrip, né, que o Kiko já tinha falado, porra, o Aquiles, será que a gente não deveria pegar e arrumar um outro cara, não, um outro batera, tal? O Edu falou, cara, você é louco, cara, o Aquiles é um puta de um batera, entendeu? O cara carismático pra caralho, as pessoas gostam dele. Então esse que foi o principal problema, as pessoas gostavam de mim. E aí, pensa bem, eles falavam assim, você não se levanta, entendeu? Para as pessoas não gritarem o seu nome. Eu falei, tá bom então, tá bom. Só que aí eu sentado... Você não gritar seu nome, cara. Aí eu sentado, acabava Angels and Demons ou a Temple of Hate, que era uma música que era para um batera de verdade tocar ao vivo, aí eu só levantava a mão. Eu não levantava do banco, mas levantava a mão. Quando a galera via aquilo, começavam a gritar o meu nome. Aí eu ficava bem assim, ó. E aí, o que eu faço? Fico abaixado, me levanto, olhava... Aí os caras ficavam meio errados assim. Aí eu me levantava. Aí rolava aquele desgosto. Então essa é a história, entendeu, cara? Por isso que eu falo o seguinte, que assim, que quando as pessoas me falam, você voltaria para o Angra? Eu falo que não. Mas, não, eu não vou falar mais nada.
Falou Isso pra aqui... caralho. Não, eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou perder esse... Deixar os convidados falar Exatamente, também, né? galera. Teve técnico de som, o Rodrigo Silveira me contou anos depois, que ele falou assim, cara, o Kiko sempre vinha reclamar pra mim, falava assim, meu, você tá deixando a bateria do Aquiles muito alta. Ele falou, meu, o cara é uma máquina, bicho, o cara toca bem pra caralho. E essas imperfeições que tem entre vocês guitarristas, desaparece, porque o cara, sabe... Fica submerso na mix, né, cara? Exatamente, entendeu? Só que ele me falou isso muito tempo depois, né, cara? Tipo assim... E talvez achei interessante também trazer a palavra de outros integrantes do Angra que contrapõem o que o Aquiles falou. São eles, o Felipe Andreoli e também o Rafael Bittencourt na sequência. A nossa postura sempre foi de evitar ficar expondo as coisas internas da banda, entendeu? Especialmente quando não são coisas bacanas. Se você não tem nada bacana para falar, entendeu? Não fala, entendeu? O que eles falou, deixou de falar, tá tudo certo. Sabe assim? Claro que não é bem assim. Eu nunca vi ninguém ser demitido de uma empresa por ser bom demais, entendeu? Isso nunca aconteceu, sabe? É claro que a gente teve os nossos motivos, e não foram poucos, sabe? Assim, eu digo mais, a gente demorou para tirar o Aquiles da banda, dada a insatisfação que já tinha dentro do grupo pelas atitudes dele, a gente demorou para tirar ele da banda, porque é uma decisão muito difícil de fazer. Imagina, você pega a banda que, fez o Rebirth, fez o Temple of Shadows, entendeu? Aí fez o Aurora, a turnê já meio que miou. Eu tava num período pessoal de inferno astral total, entendeu? E não estava ninguém querendo acreditar que o negócio estava desmoronando, sabe assim? Então essa decisão foi sendo adiada, na esperança de que vai mudar, vai ser diferente. E aí ficou claro que não ia ser diferente, que não ia mudar. E a gente tomou a decisão de tirá-lo da banda, entendeu? Que é uma coisa que acontece, cara. É uma coisa que acontece. De repente, se fosse o Aquiles de hoje, sabe, que acabou de completar 50 anos, fez até um puto evento aí, não teria acontecido, mas o Aquiles daquela época aconteceu, sabe assim? Não quer dizer que você tem ódio mortal do cara para sempre. Não deu mais para trabalhar com ele naquele momento, naquela circunstância, entendeu? E passou. Que empresa que não tem um funcionário que dá uma causada e sai fora, entendeu? E não quer dizer que o cara é um monstro por causa disso. Fala, não, mas ele causou e perdeu o emprego. Inclusive, eu vi o pessoal comentando esses tempos que, puta ingratidão, Aquiles te indicou pro Angra e você foi lá e deu uma facada nas costas votando para o cara sair da banda. Aí eu penso o seguinte, imagina que você trabalha numa empresa e que você foi apresentado para o seu chefe por um colega de trabalho. E que aí o colega de trabalho começa a fazer um monte de merda na empresa que prejudica a empresa inteira, entendeu? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 3, 4 anos, você não ia querer que ele saísse também, entendeu? Por mais gratidão que você tenha pela indicação que ele fez, você precisa pensar no conjunto da obra, entendeu? E outra, ele não é vítima, é ele que está causando, entendeu? Então, isso pode acontecer, né? E isso não significa que eu não seja grato pela indicação, mas pode acontecer de, no meio do caminho, a pessoa ter atitudes que não são compatíveis com o grupo, entendeu? É simples assim. E voltando a esse lance do Aquiles, é uma pena, porque com essas rupturas que a gente passou ao longo do tempo trabalhando junto, tem uma série de outras rupturas que ninguém enxerga que acontecem também. Então as famílias que conviviam, que tinham amizade, que frequentavam a casa uma da outra, rompe também, né? O Aquiles teve um filho depois de sair da banda que eu nem conheci, né? E assim, tem uma ruptura geral. E aí, às vezes eu fico me perguntando, falo, seria legal saber como é que o cara tá, como é que tá a família dele, a gente conviveu por tantos anos e teve uma amizade. Infelizmente, eu percebo que essa vontade não é mútua, né? De apaziguar, sabe assim, de baixar o ânimo e deixar o tempo fazer o seu trabalho. Mas essa ruptura, cara, é tanto no profissional quanto no pessoal, como diria o Faustão. Cara, desculpa, tá? Mas a saída do Aquiles foi um grande alívio, bicho. Porque foi difícil. I'm sorry, tá? Foi um alívio. Porque, assim, sempre que você me perguntar, eu não sou um fã do Angra, que tá lá, isso aqui, entendeu? Sou um cara que tá lá trabalhando. E se tiver uma coisa que tá atrapalhando o trabalho, né, para quem tá lá dentro, se condição é que essa coisa não existe mais, a coisa melhora, entendeu? Então, desculpa, mas era um cara que, para trabalhar em equipe, assim, muito difícil. Um grande talento, ótimo, mas em equipe, tô fora. Então, a gente receber na época foi incrível, desculpa. Então, é que o Angra, ele cria uma aura de invencível. Ninguém lá, nem eu, ninguém aqui é invencível. A aura de herói
vem porque a pessoa tocou num palco com um logo escrito Angra atrás. Fato é que o Angra marcou a história do rock brasileiro, marcou a história do power metal, do metal melódico, sendo uma banda reconhecidíssima, tendo influência, forte influência, tanto aqui no Brasil como lá fora. Fica a obra, porque esses caras muitas vezes estão juntos e não tem nem noção do que estão fazendo história, na verdade. E fica a obra pra gente sacar. Tá todo mundo aí vivo, tá todo mundo trabalhando e seguindo, compondo, gravando, fazendo shows. E quem ganha é sempre o público. E o terceiro caso desse episódio aqui do Repercuta é a demissão do Pete Parada, ele que tocou durante muito tempo no Offspring e acabou sendo demitido pelo fato de ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19. Ele tocou na banda durante 14 anos, apesar de não ser um membro fundador, teve bastante destaque, se tornou uma das marcas da banda, um dos integrantes, mas ele também sofre da síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune que causa fraqueza ou paralisia muscular, inclusive atacando os nervos do corpo. E aí, por conta disso, ele estava impedido de se vacinar. Segundo ele, esse foi o conselho que ele recebeu do seu médico. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, essa síndrome é um distúrbio raro e incomum, e vale lembrar que o restante da banda, na época, não se pronunciou publicamente com relação a esse tema, a essa enfermidade que o Pete é acometido. Na época da demissão dele também, não se ficou claro se ele tinha sido demitido de forma permanente, se ele tinha realmente saído da banda definitivamente, ou se isso era um afastamento temporário por conta daquela conjuntura ali da pandemia e do espalhamento da Covid-19. Isso também enquanto o Offspring estava se preparando para entrar em turnê. E aí, no que eu fui fazer a pesquisa, a repercussão para trazer esse caso aqui, eu fiquei na dúvida se era uma questão ideológica, a questão ali do negacionismo da vacina, ou se era mais uma questão médica também, ou de repente uma coincidência entre as duas coisas, em conclusão que eu tiro junto com vocês mais à frente. Na época ele se declarou assim: como não consigo cumprir o que está se tornando cada vez mais uma ordem da indústria, recentemente foi decidido que minha presença não é algo tão seguro no estúdio e nem nas turnês. Isso foi por volta de agosto de 2021. Ele continuou dizendo: eles estão fazendo o que acham que é melhor para eles, enquanto eu estou fazendo o mesmo. Desejo o melhor a toda a família Offspring. Sentirei falta da conexão com os fãs, mais do que posso expressar com palavras. A banda seguiu, e há inclusive entrevistas da banda mostrando que foi uma decisão mais logística, porque haviam vários países em que o Pete não poderia entrar por não estar vacinado, e a turnê tinha que acontecer, tinha que seguir. Inclusive o próprio Pete também chegou a procurar os países aos quais estavam podendo entrar. Eram poucos na época, mas acabou se decidindo por esse caminho, ele foi retirado da banda. E aí o interessante é que o tempo passa, né, e ele acaba trazendo respostas, porque em 2022 o Pete se declarou novamente, e aí o teor da mensagem dele mostra que levava para um lado mais conspiracionista. Ele disse que sabia que seria cancelado após se recusar a tomar vacina. Novamente ele alegou as suas condições de saúde, e destacando mais uma vez que é uma doença que faz o sistema de imunidade da pessoa atacar os nervos. Ele falou também que já tinha sido diagnosticado com Covid antes e teve sintomas leves, então ele poderia lidar com essa situação em caso
caso de ter pego a doença novamente. Ele só não fala aí do risco de contaminar mais alguém e que esse mais alguém pudesse ter complicações, né? E aí você pode não morrer, mas você pode matar alguém ao passar a doença, ao transmitir. Mas aí eu vou ler um pouco do comunicado dele, que eu acho que esclarece o porquê da saída dele e também revela um pouco a forma como a banda conduziu o caso. Ele disse: que diferença um ano faz? Um ano atrás, hoje, eu fiz uma declaração sobre a perda de meu emprego. Na época parecia que eu estava perdendo toda a minha carreira e o maior pedaço da minha identidade. Falei porque precisava tentar moldar o mundo de uma maneira que permitisse que meus filhos fizessem escolhas sobre o que acontece com seus corpos, livres de coerção. Mas eu esperava totalmente ser cancelado e esse preço valia a esperança de uma mudança em nossa consciência coletiva. Então algo incrível aconteceu. As pessoas começaram a aparecer com apoio esmagador. O que eu pensei que seria uma guerra de chamas para mim, e minha carreira se transformou em uma comunidade de outras pessoas que sentiam o mesmo, mas não tinham uma saída para expressá-la ou não se sentiam capazes de falar. E aí ele continua com esse estilo, né, esse tom de teoria da conspiração. Ele diz: não consigo contar o número de mensagens que recebi de todo mundo, pessoas que se sentiram perdidas e devastadas porque não concordavam com a narrativa e a resposta global mainstream ao vírus. Muitos se sentiram pressionados por seus empregos, aceitaram a intervenção que não queriam para sustentar suas famílias. Outros estenderam a mão com histórias de reações ruins às doses, enquanto muitos foram condenados ao ostracismo por não obedecer. Todos se sentiam perdidos e invisíveis na conversa. Por mais doloroso que suas histórias tenham sido, elas me impediram de me sentir totalmente isolado e me fizeram passar pela provação mais angustiante da minha vida. Não posso agradecer a todos o suficiente por me ajudarem a me manter unida quando senti que estava desmoronando. Um ano depois me encontrei em um lugar que nunca pensei que seria: feliz. Minha carreira não acabou e ela mudou para uma nova era. Meu foco principal tem sido trabalhar em meu estúdio caseiro, escrevendo e gravando faixas de bateria, pacotes de sons e loops para artistas de todo o mundo. Tem sido uma experiência incrível, me senti criativo novamente e apreciado por minha contribuição para tantos. Eu também me vi de volta ao palco novamente, tocando nos mesmos locais onde disseram que eu não seria permitido, mas o mais empolgante de tudo é que tem alguns novos projetos de bandas que estou fazendo malabarismos, alguns dos quais eu nem posso falar ainda. Em breve eu prometo falar. E finalizando, ele diz: é um momento emocionante, pois me sinto bem com o trabalho que estou fazendo e reenergizado com a música novamente. A todos aqueles que estenderam a mão com apoio, seja público ou privado, ofereço minha mais profunda gratidão. Vocês levantaram a mim e minha família no momento em que mais precisávamos. Novas pessoas ainda estão me encontrando todos os dias e compartilhando suas histórias. Também aprecio muito as trocas civis com pessoas que não entendem minha posição, mas têm um profundo amor por mim como amigo. Essas conversas corajosas me dão esperança de que é possível para todos nós ter várias perspectivas, espaço para crescimento nosso e de todos os outros. Aprendi tanto com as pessoas que não compartilham minha opinião, quanto as que compartilham. Recuso-me a ser dividido. Aqui está o caminho de volta para o outro. Interessante, lendo essa declaração dele, é de perceber que mesmo que essa coisa que ele alega aí, né, do controle, da intervenção nos corpos, de fazer parte de uma horda, de uma conspiração, de uma grande conspiração, pensando assim, você acha mesmo que uma conspiração dessa ela viria traduzida em uma vacina, digamos assim, sabe? Eu fico pensando, na verdade, que o controle, isso tudo que é alegado de conspiração, de controle, de ser controlado, de estar sendo controlado, isso já está acontecendo. Isso é muito mais profundo do que o que a gente vê, né, a olho nu, sabe? Acho que essa coisa da ordem mundial, que isso também, e que isso de fato existe, de ver nas entrelinhas, me considero uma pessoa que procuro ver as entrelinhas, ela tá muito mais profunda do que uma vacina. Isso me lembra muito aquela coisa do chip. Não, vou fazer um chip, porque no chip vai ter tudo e é um controle mundial. Tu acha mesmo que os caras iam fazer isso pra ficar tão na cara num objeto? O controle, ele vem a partir da palavra, da educação, dos costumes, da indução a ser isso ou aquilo. A gente tá vivendo a era dos coaches da vida aí, dos especialistas em tudo, do manual de vida. Virou até uma crônica minha que eu escrevo. Eu escrevo crônicas também e tem o que se chama manual de vida, assim. Existem 3 passos para tudo na vida e eu tô ironizando aqui. Eu não sei com relação ao meu público aqui no Repercuta, ao meu público não, ao público que consome o Repercuta, não tenho posse de ninguém, se vacinou ou não. Eu me vacinei, já tomei 3 doses, a altura desse episódio aqui 2023, e tenho total consciência de controles de grandes corporações que vêm a partir de outras coisas, inclusive a partir até da própria distribuição
distribuição do podcast aqui. Você tá me ouvindo através de alguma plataforma que tem dono e que a gente hospeda o nosso conteúdo aqui também. Então, a partir do momento que tu pega um celular, tipo, você tá falando de qual controle tu tá falando, sabe? Tu consome, tu compra alimentos, tu consome internet, tu tem um perfil na internet, tu tem um e-mail besta que seja. E do que é que tu tá falando de controle, assim, de liberdades? Eu realmente não sei do que o cara tá falando, mas é compreensível, porque essa onda negacionista alcançou muita gente, né? Muita gente que nem se esperava. E vale lembrar que na época da demissão do Pete, ele declarou que não sentiu mágoa dos ex-colegas e ele foi no caminho contrário da banda, porque o Offspring encorajou os fãs a buscarem a vacinação, a imunização, inclusive chegou a adaptar um dos maiores clássicos da banda, que é a música Come Out and Play, e eles modificaram o refrão para You Got to Get Vaccinated, que é tem que se vacinar. É interessante destacar que o vocalista da banda, o Brian Dexter Holland, ele é PhD em biologia molecular, então não teria como o cara entrar numa onda dessa também, ou até teria, né? A gente viu tanta coisa por aí. E quem entrou no lugar do Pete Parada no Offspring foi o Josh Freese, que hoje compõe o Foo Fighters, né? Conhecidíssimo por vários projetos, dentre os quais Nine Inch Nails, a Perfect Circle, Guns N' Roses, Vandals e outras bandas. Até adiantando aqui também que vai ter um episódio falando de vida e obra do Josh Freese. A depender de quando você estiver ouvindo esse episódio do Repercuta, talvez ele já tenha ganhado o mundo. O Pete Parada entrou no Offspring em 2007, veio sair em 2021, portanto 14 anos de banda. E ele estava presente em fotos de divulgação de eventos que viriam depois. Inclusive, o Josh Freese entrou rapidamente como um tampão ali e para resolver em tempo recorde praticamente. Ele foi rapidamente substituído pelo Joss e já foi avisado na época para nem aparecer no estúdio. Essa decisão também foi tomada de forma rápida e prática, porque a banda tinha que dar continuidade à turnê. E parece que eu acertei, porque tempos depois o Pete Parada declarou em seu Instagram, incentivou e defendeu o uso da ivermectina contra a Covid-19, inclusive com uma grande declaração. Na época ele declarou assim: há muitos outros, como eu, que sabem que essas vacinas apresentam mais risco do que o vírus, e a maioria de nós não compartilha publicamente uma decisão privada tomada em consideração cuidadosa aos nossos médicos. Sabemos que não é uma conversa fácil de se ter, parece que metade da população está tendo reações diferentes a essas vacinas do que o esperado, e provavelmente porque suas experiências de vida são completamente diferentes e seus motivos vão de uma análise consciente sobre os riscos e benefícios até uma impossibilidade financeira de tirar um tempo do trabalho, não ter plano de saúde caso sofram com efeitos colaterais, até uma falta de confiança compreensível em um sistema que nunca priorizou o bem-estar de suas comunidades. Ele falou que não era anti-vacina, mas que defendeu a escolha daqueles que são. Declarou mais uma vez que não ia tomar a vacina, e no post ele explica que o próprio médico dele também foi quem recomendou. No caso, os dois não iriam tomar essa vacina. Ele diz: essa é a minha receita, mostrando a ivermectina, a receita do meu médico. Não é remédio de cavalo, ainda que haja um formato para cavalo. Eu duvido que os seres humanos estariam tomando se o formato para humanos fosse mais acessível. Ainda que eu tenha tido que ligar para 10 farmacêuticos da minha comunidade, só um estava disposto a preencher essa receita, e foi muito caro, o que não deveria ser o caso com a droga sem patente. Essas pílulas antiparasíticas, antivirais, anti-inflamatórias são vendidas abertamente na maioria dos lugares do mundo, particularmente em países que não tenham acesso de primeiro mundo às vacinas. Aqueles de nós que não podem ser e nem escolher não receber a vacina, em geral tomam isso ou têm isso em mãos. Há na verdade equipes de médicos globais e cientistas que estão publicando, revisando, supervisionando estudos sobre o uso de vários remédios baratos, seguros e reapropriados. O trabalho deles é honrável, ele importa, porque novamente a maioria do mundo não tem acesso substancial às vacinas ou às novas drogas. Aí ele fala de dados da Índia também, onde a variante Delta tinha começado na época. Falou da possibilidade de eficácia ao redor de outras alternativas, as vacinas, outros remédios. Falou um pouco também dos dados letais lá na Índia. Falou da ivermectina profilática, dizendo que alguns colegas de bandas de outras bandas estavam em turnês fazendo uso dela. Falou de gente que foi vacinado e não pegou e pegou o vírus assim mesmo. A gente sabe que a vacina é para diminuir os riscos, e aí sim
sim transformar um vírus letal pesadíssimo numa simples gripe, né? Em algo que os sintomas e a tua consequência ela seja algo muito mais leve. Por isso que as vacinas existem. Várias doenças elas não são erradicadas, elas são controladas. A gente sabe disso desde que nasce, né? É mais recentemente, por conta de uma onda que a gente sabe muito bem qual é, que negacionismo vem sendo alardeado. Ele disse que era infeliz que seja quase impossível encontrar um médico disposto a prescrever, um farmacêutico disposto a cumprir um preço que seja aceitável para a ivermectina em formato para humanos. Essa falta de acesso faz com que as pessoas busquem alternativas menos do que seguras. Então, se você realmente está preocupado com seres humanos recebendo drogas em formatos para animais, então defenda a acessibilidade da ivermectina em formato para humanos. Interessante porque existe uma indústria, né, da farmácia e uma indústria da medicina. Então, como é que médicos não iriam receitar isso se fosse tão lucrativo, sabe? Oferta e demanda. E aí ele fala um pouco da origem da ivermectina, que é usada para outras causas, sim, mas para a Covid ela já foi comprovadamente não eficaz. Inclusive, ela foi incentivada nos Estados Unidos, o que, inclusive, contribuiu para a alta taxa de mortalidade lá no país. A ivermectina, de fato, salvou muitas vidas nos últimos anos, mas usada para seus propósitos originais e não contra a Covid. É o que eu tentei falar agora. Especialistas rejeitaram o uso dela e a taxa de mortalidade nos Estados Unidos esteve diretamente ligada a essa falta de responsabilidade também e ao negacionismo de grande parte da população, até porque grande parte das pessoas que faleceram escolheram não se vacinar. Pete Parada foi baterista do Offspring de 2007 até 2021. Ele gravou 2 álbuns, o Days Go By, de 2012, e o Let the Bad Times Roll. Esse último foi lançado 4 meses antes dessa demissão, em agosto de 2021. Ele ainda participou do podcast e falou sobre esse caso, é claro, no programa The Culture War with Tim Pool. Ele revelou que foi tratado com rispidez pelos seus companheiros de banda e lamentou a decisão, e disse que os shows que viriam depois da demissão dele seriam todos nos Estados Unidos, o que daria para ele ter feito. Ele até procurou, inclusive, os lugares pelos quais a turnê passaria, para saber se podia tocar, né? Mas alguns países não eram possíveis. Outra coisa que ele lamentou era que é comum numa turnê dessa, não são só os caras das bandas, mas a família toda viaja junto, né? Filhas, esposas, e acabava se tornando parte de uma família, né? De uma grande família. Ele falou que era difícil falar para os filhos que não iam ver mais aquelas pessoas com quem eles estavam juntos há tanto tempo, e citou inclusive que os filhos dos integrantes cresceram juntos, então as esposas eram próximas também. Isso foi uma parte muito pesada para ele. Ele também prevê que não deve mais voltar para a banda, é uma saída definitiva. Foi até procurar também as definições das vacinas, né? E a incidência da vacina nas pessoas que têm a síndrome de Guillain-Barré. E aí o que eu encontrei é que são incidências menores do que 0,001% dos casos que foram detectadas em aplicações em que as vacinas tiveram algum sintoma severo, algum efeito colateral severo, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então ele poderia ter tomado, e o que seria muito irônico, né? A banda também tomou decisão logística, como eles mesmos falaram, mas também tem essa coisa da imagem da banda viajando por aí. Mesmo que fosse permitido, eu acredito que eles teriam tirado o Pete da banda do mesmo jeito. E é uma grande contradição, a banda que tem um vocalista, que tem um PhD em biologia molecular. O Dexter conseguiu esse título em 2017. Essa banda se negar a não só se vacinar, mas a promover a vacina, seria uma grande contradição. O Pete substituiu o Atom Willard na Offspring e já montou uma outra banda. E à época da demissão dele, os fãs e a mídia especializada comemoravam o retorno da banda após quase 10 anos sem trabalho novo, sem álbum novo. A banda estava ali para iniciar um novo projeto, e que é o álbum mais recente deles até agora, à época da gravação desse episódio do Repercuta, em 2023. Ele até chegou a dizer que no início a banda fez um acordo com ele, ficou combinado de que iriam fazer essa triagem de locais que ele pudesse tocar, mas uma semana depois um dos agentes ligou para ele e informou sobre a sua demissão. Realmente, sair com um integrante sem se vacinar naquele contexto seria desastroso. A demissão ocorreu ainda no início de agosto de 2021. O álbum Let the Bad Times Roll, que foi lançado em abril daquele ano, marcava inclusive o retorno da banda após quase uma década sem novos álbuns.
E é assim que eu encerro mais um episódio do Repercuta Podcast. Espero que tenha curtido e vamos em frente para compartilhar mais uma história nesse mundão de bateria e percussão, no mundo do ritmo. Eu sou Jade Tavares, baterista, produtor audiovisual e podcaster. É um prazer ter você por aqui. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço.